o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou o bloqueio de 6,1 milhões de reais em bens do ex-deputado Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara é investigado por supostamente indicar emendas parlamentares. Falamos tanto, né? No finalzinho da semana passada por causa do Valdemar Costa Neto. Agora a gente fala de Eduardo Cunha também sobre emendas parlamentares. E ele é investigado por indicar supostamente essas emendas parlamentares de forma irregular, mesmo sem mandato. Muito tempo, né? A gente não fala do ex-deputado como um deputado. A decisão foi assinada no dia 6 de julho, mesma data em que o Dino determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do presidente nacional do Partido Liberal, do PL, o Valdemar Costa Neto. Segundo a Polícia Federal, os dois teriam utilizado os servidores da Câmara dos Deputados para direcionarem emendas sem exercer mandato. Após o bloqueio, a defesa de Cunha negou irregularidades e deve contestar o bloqueio de bens. A nossa repórter Marília Ribeiro hoje está comigo no estúdio. Muito bom dia, Marília. Traga as suas informações, por favor. Claro, Nath, muito bom dia a você, a quem está nos acompanhando, bom comecinho de semana. Nath, importante trazer que Eduardo Cunha ele está sem mandato desde 2016, então aí são 10 anos sem tê-lo ali dentro da Câmara dos Deputados como um parlamentar. Mas o que a decisão do ministro Flávio Dino mostra é que mesmo sem exercer o cargo de deputado, ele estava fazendo indicações de emendas parlamentares. Importante destacar também que essas emendas parlamentares, elas são prerrogativas de deputados e de senadores em exercício. Eles precisam estar trabalhando para poderem fazer essas indicações aos seus municípios, aos estados também. O que não é o caso de Eduardo Cunha. Então, essa decisão do ministro Flávio Dino, como você disse, ela foi ali assinada pelo ministro no dia 6 de julho, mas ela só foi divulgada neste domingo. E ela vem na mesma esteira da situação do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, que na última sexta-feira ali, ele teve o seu nome envolvido nessa questão envolvendo as emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino também mandou bloquear ali mais de 119 milhões de reais pela mesma suspeita que envolve Eduardo Cunha, que é o desvio de emendas parlamentares, ali a indicação de cotas de forma irregular. Dessa vez, o ministro Flávio Dino disse que Eduardo Cunha, ele estava ali com uma certa cota que envolve essa indicação de valores que eram direcionados ali para o estado de Minas Gerais. A investigação aponta o valor ali de 6 milhões de reais, de 6,1 milhões de reais atribuídos então a Eduardo Cunha. E como é que ele fazia isso? De acordo com a investigação da Polícia Federal, Nath, a gente vai trazer mais uma personagem para essa história que a gente já falou a respeito, justamente por conta das emendas parlamentares, que é a Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. A gente falou dela aqui no Acorda Metrópolis no final do ano passado, porque nós tivemos a operação da Polícia Federal, mandado de busca e apreensão dentro da Câmara dos Deputados, ali na parte da tesouraria. A gente até trouxe aqui tudo ao vivo. Na época, a Mariângela ela estava atuando ali para o PL, partido de Valdemar, partido que ele é presidente, mas ela já tinha trabalhado com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Agora, nessa investigação envolvendo Eduardo Cunha, a Polícia Federal aponta que Tuca ela teria pleno aval da presidência da Câmara dos Deputados para promover desvios de emendas em favor do ex-presidente da Casa. Então, aqui ela tinha aval do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para poder fazer isso. Além do bloqueio, a decisão do ministro Flávio Dino também determina que o presidente da Câmara, Hugo Mota, apresente em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas parlamentares que foram identificadas pela Polícia Federal de modo individualizado e organizado por emenda. Então, eles devem ali planilhar como é que essas emendas estavam sendo indicadas. A gente lembra que na última semana o Hugo Mota saiu ali em defesa de Valdemar Costa Neto, acabou criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal em razão dessa questão das emendas. Agora,
sobre Eduardo Cunha, ele ainda não se manifestou. Vamos trazer aqui, Nath, um perfil de quem é Eduardo Cunha, né? Ele ganhou ali protagonismo na política nacional entre fevereiro de 2015 e meados de 2016, quando foi presidente da Câmara dos Deputados e aceitou aquela abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele também atuou ali na Câmara dos Deputados por 4 mandatos, de 2003 a 2016, pelo estado do Rio de Janeiro, que é o seu estado natal. Ele teve um mandato cassado por quebra de decoro parlamentar após ser acusado de mentir na CPI da Petrobras, quando ele negou ser titular de contas lá no exterior. Ele também chegou a ser preso em 2016 e foi condenado ali dentro do contexto da Operação Lava Jato, que apurou ali os desvios da Petrobras. O político, ele também foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ficou detido em Curitiba e também no estado do Rio de Janeiro. E em 2023, o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação de Eduardo Cunha. Ele também chegou a ficar inelegível por conta após a cassação dentro da Câmara dos Deputados, mas a justiça acabou ali suspendendo por entender que houve vícios no processo. De acordo com Cunha, os dados obtidos para poder basear a acusação de que ele tinha contas ocultas no exterior foram obtidos ilegalmente. E agora, em 2026, o que Eduardo Cunha está fazendo? Ele anunciou que deve disputar, então, uma vaga de deputado federal agora pelo estado de Minas Gerais. De acordo com ele, é a síntese do Brasil. O estado é a síntese do Brasil devido à diversidade e à divisa com outros estados. Mesmo estado que, de acordo com as investigações da Polícia Federal, essas emendas parlamentares estavam sendo desviadas. Nath, mais um assunto de emendas parlamentares envolvendo agora aí o ex-deputado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Exatamente. A gente está perguntando, inclusive na nossa enquete, Marília, sobre esse outro elemento, Hugo Mota, o presidente atual da Câmara, que você comentou. A gente está perguntando se as pessoas acreditam que o Mota está envolvido no caso de desvios de emenda do Cunha e do Valdemar Costa Neto. É sim ou não? Bem simples. E por enquanto, para 94% da nossa audiência, sim. Hugo Mota está envolvido, sim, não tinha como ele não estar sabendo do que estava acontecendo. E como você muito bem pontuou, tem essa figura da Tuca, né? Lembro muito bem quando a gente estava ao vivo aqui no Acorda, você saiu correndo ali para o gabinete para ir conseguir pegar o trabalho da Polícia Federal. E como você também pontuou, o Arthur Lira chegou a falar lá na época. É muito difícil também da gente entender que ele não sabia, não soube de nada em nenhum momento, porque é um trabalho da Tuca, uma atuação da Tuca bastante antiga. E não só da Tuca, agora a gente está falando do Eduardo Cunha, que está desde 2016 fora de um cargo, né, eletivo. E também, como agora você lembrou, a jornada dele aí na política, ele deve voltar a participar das eleições de 2026. Essas pessoas todas que estão sendo investigadas continuam querendo sair para alguns cargos esse ano. Estamos falando de Eduardo Cunha, mas há algum tempo, agora já até alguns meses, Ciro Nogueira, quando foi foco ali da Operação Compliance Zero, que investiga a Polícia Federal, a relação do Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro, o senador também já disse que vai sim se candidatar para a renovação do cargo dele. E outra pessoa, Jacques Wagner, uma pessoa totalmente próxima ao presidente Lula, perdeu a liderança no Senado por causa da relação dele com o Daniel Vorcaro, de forma indireta, porque ele tinha uma relação com Augusto Lima, o ex-sócio do Daniel Vorcaro, mas também disse que não, estou sendo investigado, mas vou continuar querendo a minha vaga, a renovação da minha vaga no Senado. Eles parecem não se abalar, mesmo precisando de tempo para conseguir fazer a sua própria defesa, né? Nath, ninguém quer largar a cadeira, né? Todo mundo quer o seu lugarzinho ali dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados. Também, né? Exato, seja na Câmara, seja no Senado Federal, eles querem ali. É importante, Nath, também destacar aqui que quando tivemos a operação envolvendo a Tuca, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, saiu em defesa dela, assim como ele também veio agora saindo em defesa, né? Só para trazer um trechinho, né, da nota divulgada pelo presidente Hugo Mota, ele manifestou inconformismo com o que ele classifica de indevida intervenção judicial no mérito de atividade típica
pública do parlamento. Então, ele critica a decisão do ministro Flávio Dino, que não é a primeira operação envolvendo ali emendas parlamentares. A gente vem ali de uma levada, pelo menos ali do final de 2025 ao longo de 2026, outras operações da Polícia Federal também mirando justamente emendas parlamentares. E nós tivemos, Nath, bom recordar, uma primeira condenação dentro do Supremo Tribunal Federal por desvios de emendas parlamentares. Foram 2 parlamentares do Maranhão e um de Sergipe. Inclusive, nós tivemos outra operação recente também envolvendo essas emendas. E vale a gente trazer aqui para quem está nos acompanhando, emenda parlamentar é dinheiro público. É dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de quem está nos acompanhando, que são aí enviados pelos parlamentares aos seus estados e também aos seus municípios. Então é muito importante que a gente fique de olho, sim, nessa questão, Nath. É isso mesmo. A gente precisa ficar de olho porque é dinheiro público e que tem uma finalidade importante, né? É justamente para ajuda aos estados e aos municípios. Então não dá para ser utilizado de qualquer forma sem a fiscalização devida. Marília, vou chamar mais um elemento para a nossa conversa. Tá me lembrando de momentos muito